E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Paulo decidiu que queria montar o seu próprio escritório aos 22 anos. Saiu de um renomado escritório para realizar o seu sonho. 20 anos depois, tem uma estrutura abrangente, premiada e que conta com mais de 115 profissionais. Mas como Paulo construiu um escritório do zero? E como ele, ao lado de seus sócios, o fez crescer? Que desafios encontraram? Que estratégia adotaram? Onde querem chegar? Como vão chegar? A resposta para essas e outras perguntas estão nesse episódio. Aproveitem. Paulo é formado em Direito e tem uma pós-graduação pelo IBMEC. Realizou cursos em Harvard e Fordham, que o talharam como gestor e empresário. Trabalhou em um renomado escritório e saiu para fundar o FAS, que em breve completará 2 décadas. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Paulo, seja muito bem-vindo ao Direito de Resposta, uma alegria te receber aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana e cheio de histórias e bastidores, que é o que a turma aqui mais gosta. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sapiro, o prazer é meu. Eu sou fã de carteirinha aí do programa, de você, do seu trabalho. Parabéns e muito obrigado pelo convite. É uma honra. Muito obrigado. Vamos então começar com a nossa pergunta clássica sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira que é super bem estruturada, é sólida. Você passou basicamente por 2 escritórios, sendo que um deles você fundou aos 22 anos. Essa carreira, de alguma maneira, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Realmente eu tive uma passagem relativamente rápida por um escritório anterior e logo na sequência, muito novos, recém-saído da faculdade, aquelas loucuras que a gente faz, montei o escritório há 20 anos atrás, né? No ano que vem faz 20 anos. E, na verdade, não foi um plano, até porque acho que com aquela idade é muito difícil você conseguir fazer um plano de carreira. Foi muito mais respeitando o que eu acho que hoje eu consigo ver com mais clareza de vocação, né? Eu sempre quis empreender, eu sempre tive vontade de construir, de ter principalmente liberdade e autonomia para poder trilhar os caminhos que eu entendia, que eu entendo que são corretos do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de crescimento. Então foi muito mais uma opção respeitando o que naquele momento para mim fazia mais sentido. E Paulo, é muito curioso você trazer esse ponto, porque quem te conhece sabe que você tem esse perfil mais business-oriented, empreendedor, empresário, né? E de fato, esse é um perfil que é super raro no nosso mercado, ainda que seja muito demandado. Então, o que você fez para desenvolver essas skills? E você tem algum conselho, algum curso que você possa indicar para que os nossos ouvintes também desenvolvam essas características? Que legal. Então, Sapiro, você sabe que realmente é um perfil que cada vez está sendo mais demandado. A gente tem uma iniciativa no escritório super interessante que a gente chama de Conexão Clientes, que a gente convida geralmente uma vez por mês um cliente para falar para o escritório, né? Para falar para nós, para contar a expectativa, o que o cliente gosta, não gosta, de uma forma muito conceitual, né? E o mercado pede isso, o mercado pede um advogado que não seja puramente técnico, né? Que não seja aquele advogado que sabe dizer e sabe interpretar a lei, mas também se coloca no sapato do cliente, que entende o desafio, entende a expectativa, né? Então, realmente, eu acredito que seja um perfil business, alguém que entenda muito mais a cabeça do cliente e saiba aplicar a técnica a isso, o que o mercado vai esperar daqui para frente, né? Eu creio que, assim, a evolução, Sapiro, ela veio muito de necessidade, afinal de contas, quando eu montei o escritório do zero, né? Eu não tenho, pelo menos no meu núcleo familiar, eu não tenho nenhum advogado, então eu não trouxe essa herança, né? Trouxe muita ajuda da minha família, muito suporte, obviamente, mas não trouxe nem cliente, escritório, não trouxe estrutura, nada disso, né? Então eu tinha que ir para o mercado, eu tinha que buscar me posicionar, trazer clientes. Então acho que o primeiro foi realmente uma necessidade, o segundo foi exatamente me colocar
na posição do cliente e não na posição de um terceiro que está atendendo aquele cliente, né? Então, a hora que você começa a entender o desafio que o cliente tem na frente, que o desafio não é simplesmente a gente dar a resposta jurídica, mas a gente ajudar o cliente a ultrapassar aquele desafio que ele está submetido, quais são os próximos passos que aquela empresa, aquela pessoa, aquele cargo vão ter dali para frente e como você pode ajudar, eu acho que você começa a desenvolver essa percepção que lá no escritório a gente chamou de corporate, né? Então, é o business law, né? Como é que eu aplico a lei, como é que eu aplico o conhecimento jurídico a business, né? A gente no história tem esse neologismo do business law. Então, eu acho que foi por aí. Olha, eu fiz alguns cursos, eu fiz um curso em Harvard, eu fiz um curso em Fordham também, muito mais voltado para gestão de empresas de serviço, gestão de escritório, do que propriamente para um conhecimento técnico jurídico que me ajudaram muito, porque você começa a entender um pouco de negócio, de gestão de negócios, né? E quando você tem essa visão mais conceitual, eu diria assim que você vê a floresta, não vê só aquela árvore, você começa a pensar um pouquinho mais como ajudar o negócio do cliente, não só a questão jurídica, né? Então eu indico bastante esses cursos de Management Professional Service Firms ou qualquer outro curso de gestão para abrir um pouco o horizonte do advogado. Eu acho super interessante. E você sabe que você traz 2 pontos muito interessantes. Um que hoje é batido, mas 20 anos atrás não era, né? De se colocar no lugar do cliente, de entender a dor do cliente, ver como você pode resolver. Porque no final do dia o teu cliente muito provavelmente é uma PJ, é uma empresa que quer crescer, que quer se desenvolver e você vai ser uma ponte para que isso possa acontecer, você vai viabilizar isso. Então olha a importância do advogado para o cliente. E 2, escritório de advocacia é empresa. Então, você fazer um curso de gestão de empresa super funciona para o escritório, né? E os escritórios de advocacia cada vez mais estão se profissionalizando e precisam de bons gestores. Então, excelentes dicas de curso. Antes da gente falar um pouquinho da história do escritório, que é muito bacana, né? A forma como você construiu, eu vou querer entender cada um desses tijolinhos. Você comentou que você teve uma passagem anterior, né? Pelo Goulart Penteado, Lervolino e Lefosse Advogados, que é o atual Lefosse Advogados. E quando você estava lá, o escritório iniciou a famosa parceria com o escritório inglês Linklaters. O que mudou na dinâmica, Paulo, quando você estava lá e iniciou essa parceria? E o que você aprendeu com os ingleses que você levou aí para sua carreira e até mesmo na estruturação do seu escritório? Bom, isso faz bastante tempo, né? Isso foi algumas décadas atrás, mas eu acho que assim, a grande lição que eu trago dessa passagem profissional que eu tive foi cuidar de qualidade, né? Assim, eles eram super exigentes, os ingleses, com qualidade de entrega, prazo, padronização de documento. Isso acho que era a grande bandeira desse escritório que veio para o Brasil e que foi o que eu trouxe naquele momento, trago até hoje comigo, que norteou bastante do que eu faço e do que eu busco para o nosso escritório até hoje, né? Então, você primar pela qualidade extrema, você primar pelo atendimento, prazo, aquilo que você se comprometeu, acho que realmente isso naquele momento que a gente é uma esponja, a gente absorve todo o conhecimento, né, que nos é franqueado, acho que isso foi o que hoje eu trago talvez como a minha maior recordação daquela etapa. Muito bacana. E de fato, né, quando você pensa nos escritórios europeus e americanos, eu sempre falo, olha, quer olhar para o futuro da advocacia, olha para a Europa e para os Estados Unidos. Então, muito bacana que você aprendeu naquele momento como aquilo funcionava e trouxe para o teu escritório, que ainda hoje a maioria dos escritórios de advocacia não tem esse formato, essa padronização, né? Ou essa exigência pela qualidade. E obviamente que quando você implementa isso na sua estrutura, você se diferencia. Mas me chama muito a atenção, Paulo, você contou um pouquinho do início, né? O porquê que você decidiu montar o teu escritório, mas 22 anos. Acho que 22 anos não tinha nem acabado a faculdade, não me recordo, mas assim, a gente... 22 anos, muito jovem, né? Até certo ponto, a maioria ainda imaturo, né? Então, imagino a dificuldade para estruturar um escritório de advocacia. Você contou do mote, né? Do objetivo, mas qual foi o clique que falou, puxa, eu vou montar um escritório, e você se jogou e começou essa história? E como é que foi o início do projeto, né? Aquele primeiro tijolinho, os desafios que você encontrou. Conta um pouquinho pra gente dessa história, por favor. Que legal. Eu me lembro que eu
bom, eu sempre conversei muito de negócio em casa com a minha família, né? E eu sempre fui muito incentivado pelos meus pais a pensar como dono, né? Então, desde de muito novo, lá no comecinho dos estágios e tudo, aquele pensamento de pense como dono, né? Haja como dono, pense como dono, né? E eu acho que isso, aliado a talvez um drive que eu tenha realmente de pensar muito em negócios e pensar bastante em business, naquele momento e que eu fiz, me lembro, apesar de muito novo, né, imaturo mesmo, com 22 anos, né, a gente profissionalmente é imaturo porque no sentido de não ter ainda passado por muita coisa, né. Então, eu me lembro que eu coloquei na balança, eu falei, olha, o momento é agora, porque eu tenho vontade, eu venho desde lá dos primeiros anos de estágio exercitando esse pensamento de dono, né, o que faz com que você comece a ver um pouco mais as coisas, né? Não simplesmente o trabalho que está ali em cima da mesa. Acredite ou não, lá no comecinho, não era nem no computador, porque os computadores eram divididos, nem todo mundo tinha computador. E aí eu falei, agora é a hora, porque, putz, eu ainda morava com meus pais, meu custo de vida era muito baixo, eu tinha tempo para errar, então se não desse certo, você volta para o mercado facilmente. E eu realmente queria me jogar e construir uma coisa minha, com a minha cara, do meu jeito, deixar uma marca no mercado. Eu sempre tive isso muito forte. Então, acho que isso que me incentivou lá naquele momento. Eu tive vários empurrões de várias pessoas também que me lançaram para essa aventura. Tive vários puxões de várias pessoas que não queriam que eu fosse, mas no final das contas, eu acho que a ideia, o sentimento e a vontade de construir uma coisa que tivesse o meu DNA foi mais forte, né? Com aquela criação, aquele pensamento de pensar como dono que vinha desde sempre, né? Então, eu agradeço aí os meus pais, a família, enfim, que me incentivou a pensar assim desde pequeno, e também ao momento que era propício. E é isso, às vezes a gente tem que se jogar aos leões mesmo. Se não der certo, volta. Você falou com 22 anos, você citou o exemplo que você estava indo na casa dos seus pais, mas mesmo hoje, né, se você tem vontade, tenta, né, se arrisca, se arrependa de algo que você fez, não de algo que você deixou de fazer, né. Eu sei que é fácil falar, mas a gente às vezes precisa tentar, né, e se não der certo, dá tempo de voltar. Como é que foi ali aquele começo? Porque você decidiu fazer, né, montar o escritório, mas não é fácil, né? Como é que começou literalmente ali? Você pegou uma salinha, você foi conversando com clientes, como é que foi ali o nascituro de tudo? Não foi fácil, realmente, e só pegando um ganchinho aqui antes de contar esse começo, o que você falou, e eu sou o maior incentivador, Sapiro, se você tem vontade, se você acha que aquele é o caminho que você deve seguir, vá, mas vá de verdade, de cabeça, trabalhe de noite, sábado, domingo, para o seu objetivo, porque dá certo. O Brasil, as pessoas precisam acreditar e a gente precisa ir a fundo nos nossos sonhos, né? Mas foi dificílimo. Eu era, enfim, recém-formado, recém-saído de faculdade. Eu não tenho no meu núcleo familiar, eu tenho familiares que são do mercado, mas eu não tenho no meu núcleo familiar advogados, então eu subloquei uma sala no escritório de um conhecido. Eu me lembro, eu fui com a minha mãe comprar móveis usados, numa salinha que devia ter, sei lá, 8 metros, 10 metros, alguma coisa assim. Peguei um notebook emprestado do meu pai, peguei a impressora lá de casa, roubei a impressora lá de casa. Eu falei, não, daqui que eu vou trabalhar. Me lembro de ir com a minha mãe comprar cadeira, mesa e tal. Eu falei, agora eu vou trabalhar, né? E os primeiros clientes vieram de relacionamento, de um que indica, de outro que indica, e começou aí a coisa, né? A gente fazia, cada reunião que fazia transpirava, né? Foi muito interessante. Eu me lembro que naquela época, Sapiro, estava tendo a discussão tributária da isenção ou imunidade, não me lembro agora mais, do ISS para sociedades uniprofissionais. Esse era o tema do mercado. Só se falava disso e de alteração do Código Civil lá que foi em 2002, né? E aí eu me lembro que eu falei, então nós temos que ir atrás de empresas uniprofissionais para que a gente possa assessorá-los nessa questão tributária, né? E não conhecia, a gente não tinha, né? Advogados, médicos, dentista, contador, são todas sociedades uniprofissionais. Eu me lembro que eu peguei o livrinho do plano de saúde, naquela época ainda tinha, do meu pai, tinha um monte de telefone de clínicas. Eu falei, são esses daqui. Comecei a ligar, marcava consulta,
nas clínicas, ia para consulta e falava, aproveitando, dava um cartão, falava do assunto do ISS, e assim a gente começou. Me lembro que em questão de 4, 5 meses a gente tinha 17 clientes, todos eles com essa discussão do ISS, e ali foi que eu comecei a sentir, é aí, né? É isso, quer dizer, eu preciso trazer material para poder trabalhar, então eu preciso ir buscar clientes, né? E foi assim que começou. Essencialmente, eu me lembro do livrinho, era um livrinho azul, verde água, assim, enfim, cheio de nome de clínica, eu ligava para todas, ficava o dia inteiro ligando. Foi assim. Pô, que história bacana, muito legal. E é bacana conhecer a história lá de trás, porque hoje você tem um escritório que é abrangente, que é multipremiado, né? Atuação abrangente, multipremiado, com 115 profissionais, né? E que cresceu bastante. Você contou do Nascituro, né? E falou da história da qualidade, enfim. Mas o que você acha que mais contou para vocês chegarem até onde vocês estão hoje? Eu não tenho dúvida, tá? Time, as pessoas, os meus sócios, as minhas sócias, todo o meu pessoal de back-office. Eu não tenho a menor dúvida, Sapiro, que quando você está unido com pessoas que pensam, ou pelo menos têm os mesmos valores que você, e que estão todos engajados para fazer acontecer, por mais que tenham ideias distintas, o que é bom, é rico, né? Quando você tem gente do seu lado boa e que você confia, não tem limite. O céu é o limite, literalmente. Você consegue ir aonde for. Então, sem dúvida, para a gente chegar onde a gente chegou, é uma união do jeito do Paulo, do jeito do outro sócio, da outra sócia, do time do back-office, das pessoas que estão lá. Para mim, é fundamental. Não tenho dúvida que foi isso. Isso é super importante. Você traz um tema que eu gosto muito, que é pessoas, né? E tem uma frase do Simon Sinek que para mim resume tudo isso, que ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Eu acho que se você não gosta de pessoas, você não gosta de negócios também. Então, linka muito com o que eu estou trazendo aqui, o que você mencionou agora. Dito isso, e essa importância em relação às pessoas, o que o FAS tem feito em relação às pessoas, né? E que iniciativas vocês têm adotado em relação a esse tema? Então vou te contar uma história. Adoro, vamos lá. Em 2012, 10 anos atrás quase, então, né? A gente teve uma cisão no escritório, foi um momento difícil para todos os sócios que saíram, todos os sócios que ficaram. Mas eu me lembro que dos sócios que por lá ficaram, e realmente o escritório estilhaçou naquele momento, há 10 anos atrás, né? A gente sentou num restaurante que ficava ali logo em frente da nossa sede, né? E a gente sentou e falou, olha, passamos por um momento muito traumático, foram alguns anos ali prévios que foram ruins, porque realmente era um clima muito tóxico, era um ambiente que realmente não era um ambiente agradável, e culminou na cisão que foi super ruim, jovem ainda, né? Então, foi uma fase difícil. Mas a gente sentou ali e falou assim, vamos continuar, esse é nosso sonho. O que a gente não quer, né? O que a gente aprendeu com aquele momento e que a gente não quer, e o que a gente quer, né? Mas o mais importante ali na mesa era o que a gente não queria. E a gente definitivamente não queria um ambiente de trabalho tóxico, um ambiente de trabalho com uma competitividade excessiva, com fofoca, com falação de corredor. A gente queria um ambiente de trabalho amistoso, um bom ambiente de trabalho. Então, quando a gente usa muito essa expressão lá dentro, né? Apesar dela tecnicamente não estar correta, mas quando a gente refundou o escritório lá em 2012, a gente colocou essa bandeira. Olha, aqui no FAS, nós vamos investir e nós vamos privilegiar o ambiente de trabalho. Para que a gente possa investir nesse ambiente de trabalho, ou seja, para que eu tenha um lugar onde as pessoas queiram ir, as pessoas tenham vontade de ir para aquele lugar, admirem as pessoas que estão ali do lado, eu tenho uma série de componentes, né? O principal componente disso, e que é muito difícil de achar no mercado, Sapiro, pelo menos de todo mundo que a gente conversa, é confiança. Então, as pessoas que lá estão por algum motivo, passaram por algum processo para poder estar lá, estão alinhadas com os nossos valores, então eu confio nessa pessoa. Né? Eu não preciso de muitos mecanismos ou muitas políticas de cobrança ou de controle dessas pessoas. Muito pelo contrário, o escritório confia nas pessoas a ponto de ser absolutamente transparente. Transparente no detalhe.
Então, todas as pessoas que lá estão têm acesso a números, têm acesso a dados de clientes, dados internos, obviamente, de operação, têm acesso a informações gerais do escritório. A gente diz que lá no escritório não tem caixa preta. Obviamente que a gente tem casos de clientes que são super confidenciais, que aí são tratados pelas áreas específicas com a confidencialidade. Mas dados internos do escritório, a gente é transparente em todos os níveis, né? Uma vez por ano, para você ter ideia, a gente faz uma reunião, esse ano foi no Metaverso, foi super legal, super diferente, que a gente abre tudo, tudo. Qual foi a receita, qual foi a despesa, qual foi o resultado, quem foi o cliente A, o cliente B, o que a gente fez, qual o projeto, qual a estratégia por outro ano. Então, esse é o primeiro elemento desse bom ambiente de trabalho, confiança e transparência, né, os dois primeiros. O terceiro ambiente é cuidar, né? Então, cuidar das pessoas. E isso, para mim, eu aprendi muito, né, nessa minha jornada. Um dos meus sócios me ensinou demais isso. Eu digo isso para ele, agradeço bastante. E, para mim, hoje é o farol. É assim, é cuidar das pessoas, né? Você falou que 100% de tudo são pessoas, e são mesmo. E eu acho que é o nosso papel enquanto ser humano, enquanto profissionais, enquanto empresários, enquanto gestores, cuidar das pessoas. Eu tenho uma visão muito clara, Sapiro, que o FAS Advogados, ele veio para o mercado para deixar um legado. A gente vai criar uma história diferente no mercado de advocacia do Brasil. Obviamente que nós somos um escritório absolutamente profissional, a gente entrega resultado, a gente está no mercado competitivo, mas no final do dia o que a gente quer é ser reconhecido como um escritório que cuida das pessoas, que tem as pessoas como a principal prioridade interna, né? A hora que você tem pessoas sendo cuidadas, né? A gente usa lá o segunda casa. Então, as pessoas sentem que estão em casa e você ajuda essas pessoas a se desenvolver, você tem um mecanismo de ganha-ganha, aonde você traz mais performance, você traz melhores resultados para os clientes, você mantém, você retém mais as pessoas e esse círculo virtuoso vai se retroalimentando. E no final do dia, o que a gente quer com o escritório é ter um lugar para as pessoas, é ter um lugar onde as pessoas vão ter prazer de ir, vão dar o seu melhor para o cliente, trazer o melhor resultado para o cliente, fidelizar cada vez mais esses clientes com resultados para que a gente possa se desenvolver. E daqui 30 anos? Daqui 30 anos a gente vai ter deixado um marco no mercado da advocacia brasileira. A gente vai realmente ser o escritório que mudou a forma como os advogados enxergam os escritórios e os escritórios enxergam os advogados. É isso que a gente pensa para nós e para o nosso futuro. Não, mas é muito bacana e é legal ver a história, né? Da onde surgiu tudo isso. Até porque, hoje em dia, Paulo, a gente vê mudança da cara dos escritórios, né? Você vê muita mudança de marca para deixar o escritório mais jovial, inovador, tecnológico. Mas isso tudo reflete a cultura do escritório? Porque o que você trouxe são componentes da cultura, né? De um bom ambiente, de transparência. E é muito engraçado porque eu vejo, e eu sou muito questionado em relação à atração e retenção. Qual é o segredo para atrair e reter? Não tem um segredo. E não é só dinheiro, é também, né? Mas é um bom ambiente de trabalho, é transparência, é previsibilidade, né? É perspectiva. Você tem muitos componentes, né? Então, o quão importante é cuidar das pessoas e ter uma cultura muito clara, né? E você trouxe vários desses componentes, né? Agora, até recentemente, vocês mudaram também um pouco a marca, né? O logo do escritório. Por que vocês fizeram essa mudança e como é que ela conecta na cultura de vocês? Legal. Bom, para quem não conhece, estamos super convidado, o nome do escritório Focaccia Amaral Lamônica, né? E a gente é apelidado de FAS Advogados por elo histórico dos sócios fundadores e tudo mais. Mas hoje o nosso logo, ele é o nome das pessoas, sem vírgula, sem barra, só o nome, não tem uma marca indicadora, uma logotipia, nada disso, exatamente porque é o que a gente quer passar. Que está no centro de tudo são pessoas, pessoas que, independentemente do nível de senioridade, são todos iguais. Então, por isso que não tem vírgula, por isso que não tem barra, por isso que não tem um logo, porque o que interessa neste escritório são as pessoas. Então, é isso que o nosso logo demonstra. Então, a modernização 21, se não me engano, ano passado,
foi nesse sentido, para colocar as pessoas, essa cultura que a gente tem, esse valor muito forte que a gente tem, para que isso fosse demonstrado também. E olha como as coisas se conectam. Então não adianta criar uma marca maravilhosa se ela não se conecta com a cultura, né? Então, tranquilamente você explicou aqui um pouco do logo e como é que ele conectou justamente na tua resposta anterior da preocupação que você tem com as pessoas. Você contou um pouco da sua história, um pouco da história do escritório até aqui, mas tem muita coisa pela frente, né? Quais são os objetivos do Paulo e do FAS para o futuro? Onde vocês querem chegar? A PF e a PJ? Legal. Eu acho, vou falar da PJ primeiro, já que nós estamos falando do escritório, né? Cada vez mais ser um escritório inclusivo, diversidade e inclusão é um assunto que para nós é muito sério. A gente tem um comitê que está fazendo um trabalho lindo. Para todo mundo que eu falo do nosso comitê, que chama Faz para Todos, eu falo assim, a gente está engatinhando ainda, baby steps mesmo, mas não é porque é tanta coisa para fazer, é tanta coisa bacana que tem para fazer, que acho que todo mundo está baby stepping ainda, né? Então, é ser um escritório mais diverso, mais inclusivo. A gente acredita que trazer opiniões diferentes para a mesa enriquece, a gente toma melhores decisões. Incluir pessoas é importante, é um dever social e já se mostrou, e nós temos exemplo dentro de casa, que é um golaço, né? Você traz coisas novas, você traz ideias novas, você traz resultados novos. Eu brinco até, né? Você traz ideias, você traz resultados, você traz até problema novo, mas é importante trazer, né? Então, esse é o ponto 1. Ponto 2 é ser um escritório cada vez mais competente, trazer cada vez mais resultados para os clientes. Então, cada vez mais a gente agregar novas práticas, você sabe bem disso, então cada vez mais trazer advogados e advogadas competentes que vão nos ensinar coisas novas que a gente não sabe, para que a gente possa trazer resultados melhores para os nossos clientes. No final do dia, o escritório atende clientes, eu quero trazer resultados até para, pensando em business, para o escritório não ser visto como custo. O escritório tem que ser visto como um terceiro, um fornecedor que traz resultados. E acho que o terceiro passo é sermos cada vez mais abrangentes. Aonde a gente vai chegar, Sapiro, não tem aqui, e a gente realmente já discutiu isso inúmeras vezes, não tem uma fórmula. Quantas pessoas eu vou ter, quanto a gente quer faturar, quanto eu vou ter de resultado, não existe. O que a gente quer é ser o melhor. É isso que a gente quer. Tão simples quanto isso, é só ser o melhor naquilo que a gente faz, né? É isso que a gente busca todos os dias. E o Paulo, eu quero cada vez mais contribuir com o meu time, atender às demandas do time, conseguir colocar para eles aquilo que eu sei fazer de melhor e me entregar no sentido de trabalhar junto, investir bastante. A gente está num projeto, num plano de 5 anos de investimento robusto no escritório, então apoiar as iniciativas dos meus sócios, das minhas sócias e ajudar para que esse sonho de quebrar paradigma e construir um legado se concretize de verdade, né? Como você falou, hoje a gente tem 115, 120 pessoas, mas tem um headcount ali aberto enorme ainda de pessoas que a gente precisa preencher, com vagas já abertas, né? Para que a gente possa cada vez mais atrair essas pessoas que se simpatizem com os nossos valores. E é curioso, assim, quem não está alinhado com os nossos valores, com a nossa cultura, naturalmente não fica, a sociedade não absorve. A gente já teve vários exemplos. Então, para o Paulo é isso, eu acho que assim, eu quero me dedicar cada vez mais a ajudar o time a dar os próximos passos, pensar estrategicamente quais são as novas práticas, quais são os clientes que a gente pode agregar mais valor, contribuir com o relacionamento, com o investimento. Eu acho que é por aí que eu pretendo construir aí esses próximos anos da minha carreira. Muito bacana. E de novo você traz um ponto que é importante, a cultura, né? E de novo esbarra em outras questões, em atração e retenção. E eu sempre falo para os candidatos, entendam o DNA, a cultura do escritório que você quer trabalhar. Eles se conectam com os seus, se não é exatamente isso, inerentemente a sociedade vai expelir essa pessoa, ou essa pessoa ela vai sair, porque ela não vai
se sentir em casa, né? Ela não vai ser aderente àquilo. Então, é muito importante. Você falou muito aqui de cultura, da cultura de escritório, isso é muito claro para você, né? E isso faz com que você saiba exatamente o perfil que você quer ter na tua estrutura, né? E fica muito fácil também para as pessoas enxergarem. Claro que tem a questão da cultura lá dentro, que a pessoa vai só mergulhando no dia a dia para ver, mas tem muita coisa que ela ouve de outras pessoas que estão aí, que ela ouve no mercado. Então, por isso que é muito importante que os escritórios tenham de forma clara sua cultura e seu DNA. E você trouxe uma coisa super interessante, né? Você falou de novas áreas. Olha, o escritório está sempre pensando em novas áreas. E você é um cara que é muito precursor, né? Você está sempre se antecipando a muitas tendências. Na sua opinião, quais são as áreas bola da vez para 2023? Antes de te falar isso, você falou de retenção, né? Você falou de atração e retenção. Deixa eu te contar o tripé que a gente tem no escritório e que a gente usa isso para tudo, tá? É até uma questão estratégica, mas eu acho que é tão legal esse pensamento que a gente conseguiu desenvolver que está aí aberto para o mercado todo, né? Então, todas as decisões do escritório, a gente olha para cuidado com pessoas, desenvolvimento e performance. Então, eu cuido de pessoas, eu ajudo você a se desenvolver e naturalmente você vai trazer performance. Eu brinco assim que quando você senta na mesa de domingo com a sua família e fala, putz, essa semana eu consegui fazer uma reunião que há um ano atrás eu não fazia. Caramba, respondi uma consulta para um cliente super desafiadora. Nossa, consegui fazer um call inteiro em inglês que antes eu não fazia. E o escritório cuidou de mim, me ajudou a fazer isso. É o melhor plano de retenção. E aí você busca performance. E aliado a esse tripé que a gente leva como bandeira para tudo, o que sustenta isso? Diversidade e inclusão, transparência e comunicação. Tudo no escritório tem que ser comunicado, absolutamente tudo com transparência. E eu tenho que buscar ser mais diverso e mais inclusivo em tudo que eu faço. Esse é o nosso tripé principal e a sustentação deles. Só como curiosidade. 2023, né? Hot Topics para 2023. Bom, tem aqui algumas questões bastante estratégicas e até confidenciais, mas eu acho que o Brasil está passando por um momento agora, novo governo, pós-pandemia, guerra na Ucrânia, no mundo, inflação alta na Europa, nos Estados Unidos, juros altos no Brasil, com uma tendência de queda por conta da inflação, que eu não tenho dúvida, Sapiro, que para os próximos anos o Brasil vai precisar investir muito em infraestrutura, porque crescimento sem infraestrutura, sem porto, sem aeroporto, sem energia elétrica, você vai gerar uma estagnação com inflação, que é o pior cenário que tem macroeconômico. Então, eu acredito muito nas práticas todas de infraestrutura, oil and gas, energia, infraestrutura pura, e aí você vai falar de portos, você vai falar de águas, você vai falar de aeroportos, né? PPP, privatização ou PPP, acredito privatização nem tanto por um governo que não acredita, mas PPP para trazer dinheiro novo para investimento eu acredito muito também, né? Então eu acredito nesses mercados, eu acredito muito em alguns mercados regulados que estão com a sua regulamentação bastante defasada e que por colocar o pé em algumas águas aí, já vi que a temperatura pode começar a esquentar, então alguns mercados regulados, tal qual aconteceu com o mercado de fintech lá em 2010, 2011. Eu acho que alguns mercados regulados também, inclusive a gente tem visto fundos de venture capital olhando para o Brasil, para mercado regulado, né? Acredito muito que vai acontecer. E o de sempre, né? Techs, a gente tem aí essa tentativa do Brasil tentando buscar entrar na OCDE, deve mudar bastante coisa, reforma tributária que fica nesse chove no molha, mas teses tributárias, o próprio tax planning, por conta dessas questões que eu comentei. M&A, acho que sim, tem muita empresa, muito ativo bom no Brasil, que está muito machucado, a gente ainda tem um câmbio super apreciado, então M&A, principalmente para quem trabalha com casas estrangeiras, eu acho que são apostas para 2023 e 2024. E o básico, né? O data protection, acho que é um mercado novo que está se criando. Trabalhista é sempre trabalhista, né? Sempre tem muito trabalho. Consumidor são sempre aqueles os de sempre, né? Mas eu diria hot topics mesmo, são todos aqueles voltados para infraestrutura,
mercados regulados que ainda não foram devidamente atualizados e techs. É nisso que eu acredito. Excelente, uma aula. E olha, você trouxe boas notícias, hein, Paulo? Primeiro, dessas áreas que vão demandar, outras tantas que vão demandar. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que nosso escritório de advocacia tem trabalho. Tem trabalho. Então, o que a gente precisa é, como você bem colocou, ser competente, atender bem o cliente, mas que tem trabalho. Então, não se preocupem com o próximo tema que a gente vai falar, que é inovação e tecnologia, porque ele só vem para contribuir, ele vem para colaborar e para ajudar, pelo menos essa é a minha visão. Mas há quem enxergue que veio para roubar os lugares e que vem só para atrapalhar. Qual que é a sua visão sobre esse tema, Paulo? Eu acho que tecnologia é fundamental. Todo dia a gente tem que investir em tecnologia. Sem isso, o escritório perde competitividade e o advogado tem que se reinventar. Advogado, advogada tem que se reinventar todo dia para saber como usar aquela tecnologia a seu favor, né? É buscar usar a tecnologia para te ajudar em algumas demandas que são mais repetitivas e que sim, a tecnologia vai te roubar algumas horas do trabalho, mas que talvez te permita ter um tempo maior para que você possa aperfeiçoar o resultado que você vai levar para o seu cliente, né? Então, trazer a tecnologia para o nosso lado é entregar melhor resultado para o cliente. Enxergar a tecnologias em geral, estou falando aqui de jurimetria, estou falando de robozinho que fica buscando decisões, eu estou falando de tecnologia para gestão de contratos, qualquer tipo de tecnologia, né? Agora tem essas tecnologias para due diligence, né? Então de que forma eu vou usar a tecnologia para ganhar tempo para aperfeiçoar a resposta para o meu cliente. Esse é o grande desafio. Para os gestores de escritório de advocacia, Sapiro, o primeiro desafio é em qual tecnologia apostar. Porque hoje as Lotechs maravilhosas, fazendo trabalhos fantásticos, mas o que realmente eu preciso para o meu escritório, para o meu tipo de cliente, para o meu tipo de demanda, né? E como eu vou aplicar aquilo. Então, para os gestores de escritório e para os gestores de departamentos jurídicos também, né? Mas sem dúvida, assim, o escritório que não tiver familiar e simpático à tecnologia, na minha opinião, está fadado a diminuir, ficar pequeno, nichado, sempre vai ter trabalho, mas não deve navegar bons mares no futuro, não. Eu concordo totalmente. Eu acho que a tecnologia, ela veio para que o advogado ele possa focar no que é importante, resolver o problema do cliente. Eu lembro que muitos anos atrás, ainda quando eu advogava, fiquei 3, 4 dias numa sala fazendo due diligence. Hoje você faz em 1 hora. Ótimo. Porque você usa aquele tempo para questões estratégicas, para resolver o problema do cliente. E você trouxe um ponto fantástico. Eu estive 2 semanas atrás na Fenaló, tinha uma série de empresas oferecendo tecnologias diversas. E aí é a dor de cabeça. Mas o que eu preciso? Qual tecnologia eu preciso para o meu escritório? E elas são, de alguma maneira, algumas delas parecidas ou são semelhantes. Então eu imagino a dor do gestor do escritório que quer implementar a mesma tecnologia, mas qual? Qual eu preciso, né? Então é isso. Aí já vem um outro problema. Eu concordo com a tecnologia, mas o que eu preciso para minha estrutura, né? É isso mesmo. Muito bem. É isso mesmo. E Paulo, para fechar agora, você trouxe conselhos muito importantes e valiosos ao longo desse nosso bate-papo, né? Mas tem um conselho especial que você traria para os nossos ouvintes? Alguns, Sapiro, se você me permitir, tá? Claro. Primeiro, cuidem das pessoas. Cuide do seu par, cuide do seu chefe, cuide do seu subordinado, cuide das pessoas, porque o mundo precisa disso. No final do dia, não importa o quanto bem-sucedido você é, não importa o quanto você tem de pessoas ao seu lado. E foi o que você falou, 100% it's all about people. Então, 100% das pessoas vão te trazer o resultado que você quer. 100 pessoas você não vai trazer resultado nenhum para ninguém, né? Segundo, na operação do direito, vá buscar a expectativa do cliente antes de começar a trabalhar. Então, chegou uma demanda, chegou um e-mail do cliente, um WhatsApp agora, né, ou uma mensagem de fumaça, um pombo correio, qualquer coisa que seja, do cliente, antes de você responder, vai entender o que está por trás daquilo. Qual é o desafio do cliente naquela demanda? Saia do automático. A partir do momento que você comece a exercitar, buscar a expectativa real do cliente, na minha opinião, humilde opinião, você está advogando. Aí você está advogando.
né? Você vai resolver o problema daquele cliente, você vai entregar o que aquele cliente quer, né? E estude. Tem que ter uma baita técnica por trás, tem que ser um baita profissional, tem que ter uma baita formação, né? Tem que buscar se especializar todos os dias. Afinal de contas, a gente é tudo isso, mas a gente é técnico. A gente olha a lei, a gente olha a jurisprudência, eu olho um leading case, eu tenho que saber como aplicar. Então, estude. Né? É isso. E conselhos super importantes, principalmente no mercado tão concorrido como é o nosso. Esses são algumas das formas da gente se diferenciar. Pontos bastante importantes, Paulo. Muito obrigado. Quero aproveitar também para te agradecer por esse bate-papo. Estava ansioso para gravar com você, porque eu sei que você tem uma história muito legal que agora você está dividindo comigo e com o nosso público. Muito obrigado pelos conselhos, pelas histórias, pela generosidade. É sempre muito bom falar com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Te agradeço, Safiro, e parabéns por todo o seu trabalho e pela ajuda que você tem dado para o nosso escritório também. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima! Uma produção, voz e conteúdo.